galerinha, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E hoje o assunto é o nosso planeta. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos para o nosso canalzinho. Hoje o nosso assunto é o nosso planeta. Isso mesmo, o nosso planeta. A gente vai ver aqui no nosso canalzinho um assunto bem interessante, porque o nosso planeta está com um grande problema, e um problema chamado ser humano. Exatamente. Um problema muito grande chamado ser humano. Porque o ser humano, ele tem um grande problema que é chamado querer destruir a natureza. Eu não sei qual o problema que o ser humano tem, que ele acha que a natureza, não sei, a natureza não tem que ser preservada, que a natureza se reconstrói sozinha, que a gente tem lá que destruir. Eu não sei qual é o problema do ser humano. E como a gente vai entrar agora no mês de junho, na semana do dia 1º de junho, a gente entra na Semana do Meio Ambiente, a gente tem uma conscientização maior com as questões ambientais. A gente resolveu fazer esse vídeo aqui para vocês. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Inspirado em algumas coisas que eu vi na internet, nessa quarentena eu ando vendo muita coisa na internet, eu vi alguns lugares paradisíacos que foram destruídos pelo homem. Sim, nós destruímos por nada. Exatamente. Nós destruímos por causa da nossa ganância. O grande problema do planeta Terra é a ganância do homem. A gente ainda não conseguiu pensar em maneiras sustentáveis de utilizar o nosso planeta. O que são maneiras sustentáveis de usar o nosso planeta? É utilizar os recursos naturais de maneira que eles não se esgotem. Ah, vocês não estão acreditando em mim, não? Então se segura na cadeira que eu vou mostrar para vocês 5 lugares. 5 só, tá? Já que vocês não estão acreditando em mim, eu vou mostrar 5 lugares que o ser humano destruiu. Destruiu mesmo por causa da ganância. Tem muito mais lugares. Se vocês quiserem, eu faço até uma parte 2, mas a gente vai ver só 5 aqui, tá? Vem comigo. Primeiro lugar da nossa lista é a Maya Bay, que fica na ilha de Phi Phi Lê. Koh Phi Phi Lê, lá na Tailândia. Sim, essa praia aqui. Bonita, né? Olha que linda, né? Oh, maravilhosa, né? Essa praia, ela ficou muito famosa porque ela foi cenário de um filme. Papai e a mamãe devem conhecer esse filme, o filme A Praia, do Leonardo DiCaprio, esse cara aqui bonitão, ó, como ele é bonito. Então, ela já teve problema quando teve as gravações, porque a empresa que fez o filme, a Fox, ela já destruiu a praia, tirando algumas dunas, removendo algumas árvores, para deixar a praia filmável. A Fox, que foi quem produziu o filme, ela teve que pagar para a justiça tailandesa milhões e milhões de dólares, além de ter que reconstruir o ecossistema da praia, depois que o filme foi gravado. O grande problema é que o ser humano, esse mesmo que vocês conhecem, descobriu aonde ficava a praia. E aí começaram a ir visitar a praia. E aí a praia, que tinha mais ou menos uns 200 metros de comprimento, ou seja, a praia não era muito grande, começou a receber aproximadamente 5.000 turistas por dia. Então a praia, que era assim, começou a ficar assim. E aí depois assim. E no final de 2018 ela estava assim.
ambientalistas do mundo inteiro começaram a se preocupar com a praia, porque as pessoas que são muito mal educadas estavam deixando lixo, o óleo dos barcos pelo mar. E aí, meu bem, o que aconteceu? O ecossistema da praia foi todo destruído. A praia teve que ser interditada permanentemente. Então, ninguém mais pode ir lá. A praia morreu. 95% da vida marinha foi extinta. A areia está totalmente suja e os biólogos e ambientalistas, eles tentam recuperar a praia porque mais de 90% da vida daquele local não existe mais. Tudo por causa do lixo deixado pelos turistas. Brincadeira, né? Segundo lugar da nossa lista... É do Vasco? Não, não é o Vasco. É Brazuca. Viu? Quase que eu acerto. Não, mas não é o Vasco. É a Cachoeira Sete Quedas, que fazia fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Isso mesmo. Essas cachoeiras ficavam entre o Brasil e o Paraguai. E eu tô olhando pra cá, gente, porque eu não consigo gravar tudo, tá? Tem um monitor aqui do meu roteiro. Ela era a maior cachoeira do mundo em volume de água. Maior do que as cataratas do Niágara, maior do que as cataratas do Iguaçu, maior do que as cataratas da África. Isso mesmo, galera. Era a maior cachoeira do mundo, ficava no Brasil. Aí você me pergunta, por que que essa cachoeira foi extinta? Pra gente poder ter luz. Essas cachoeiras, elas foram inundadas pra gente poder ter luz. Aí vocês vão me perguntar, as cachoeiras foram inundadas? Isso mesmo. Essas cachoeiras, elas fazem parte hoje do reservatório de água da usina hidrelétrica de Itaipu, lá no Paraná. As suas rochas foram removidas através de dinamite e as suas águas foram represadas. Então, a cachoeira que antes era assim, até 1979, hoje é assim, um grande lago. Tudo isso para a gente poder ter energia elétrica. Além de acabar com a cachoeira, o ecossistema que vivia ali acabou sendo destruído por causa da inundação. Quando a gente faz uma hidroelétrica, o ecossistema acaba sendo afetado porque você inunda toda uma região. Então você acaba por matar árvores, você mexe com a questão dos peixes, vida aquática que vive ali, das árvores, etc. Além disso, o turismo foi afetado, porque aquela região ela recebia milhares e milhares de turistas até o fim dos anos 70. Ela recebia tanto turista quanto recebe hoje a região das Cataratas do Iguaçu, pois era uma cachoeira muito bonita, era uma queda d'água linda. E o turismo naquela cidade também foi afetado. Houve muita manifestação na época, mas infelizmente a nossa cachoeira hoje não existe mais. Nosso terceiro lugar ficou com os recifes das ilhas de Raja Ampat, na Indonésia. Que nome difícil, Jesus! Cerca de 1.600 metros quadrados de recife foram destruídos por um navio de cruzeiro marítimo. Isso mesmo. O navio ele colidiu com esses recifes, destruindo todos os corais, a vida marinha que tinha ali. O prejuízo, galera, eu tô rindo de nervoso. O prejuízo foi calculado, eu vou até ler para vocês, foi calculado em 18 milhões e 600 mil dólares para recuperar o que esse navio fez, o dano local que esse navio fez. Esse navio era um cruzeiro britânico que tinha ido deixar uns turistas para fazer um tour de observatório de aves. Eles foram lá observar umas aves raras da Indonésia
E aí o capitão do navio não viu os recifes e colidiu com os recifes, destruindo toda a vida marinha ali. E sem contar que, além desse prejuízo, né, da vida marinha, prejudicou toda a ilha, porque a ilha vive do turismo de mergulho nesses recifes. Eu trouxe esse exemplo porque os recifes de coral, eles são muito frágeis e eles têm sofrido muito em torno do mundo. Apesar de ter sido um acidente, não são só esses recifes que têm sofrido com o ser humano não, tá? Além desses recifes na Indonésia, a gente tem tido problemas com os recifes da Austrália, que perderam a cor, eles agora estão muito esbranquiçados. E esse esbranquiçamento dos recifes australianos é por causa do aquecimento global, tá? Eles eram assim e estão assim devido ao aquecimento global. O aquecimento da água está fazendo com que eles percam a cor e os ambientalistas estão tentando recuperar também. E outros recifes pelo mundo também estão passando pelo mesmo problema. A gente tem que levar em conta que o aquecimento global ele tem causado vários transtornos pelo mundo, tá? As nossas geleiras estão diminuindo. Olha como é que era essa geleira na Groenlândia e olha como é que ela está hoje. Se a gente for pesquisar os ursos polares há 10 anos atrás e os ursos polares hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E esse aquecimento global é justamente devido à quantidade de monóxido de carbono que a gente está colocando no nosso ambiente. E esse monóxido de carbono, ele vem de carros, ônibus, caminhões, fábricas que a gente tem espalhados pelo nosso planeta, sem filtragem, e que está destruindo a nossa camada de ozônio. Galera, isso não é brincadeira, tá? Mas vamos para o nosso quarto lugar? O nosso quarto lugar é impressionante, hein? O quarto lugar é o Mar de Aral. Isso mesmo, o Mar de Aral. O Mar de Aral, na verdade, era um lago que era tão grande que eles chamavam de mar. Porém, para esse lago, ele foi utilizado, ele ficava na Ásia Central. Ele foi utilizado para irrigar algumas áreas que precisavam de irrigação para plantação, etc. Para cultivo de algodão, né, em alguns países, principalmente na União Soviética. E aí é que vem o problema. Ele era um lago. Ele não tinha outra fonte de alimentação. E, gente, depois de anos, só tendo sua água retirada para irrigar outros lugares, o lago desapareceu. Então o lago que era assim, ficou assim. Isso era um lago. 90% do lago desapareceu. Esse acidente, vamos dizer assim, é tido como o maior desastre natural do mundo, do planeta, porque não tem como recuperar o Mar de Aral. O ser humano conseguiu destruir um mar que dava para ver do espaço. Agora, dá para entender? Não dá para entender, né? E todos os peixes, toda a vida marinha, toda a vida, tudo que morava ali. Eu fico sem palavras. Olha os barcos, gente. Agora é um deserto. É um deserto. Fora a população que vivia da pesca, tal.
é quando a gente faz as coisas sem pensar. Vai que você vai irrigar toda uma coisa tirando de um lado. Vamos pra última, porque já tá começando a me dar palpitação. Quinto lugar, e esse aí vai dar palpitação mais ainda. Floresta Amazônica. Isso, a Floresta Amazônica, ela é patrimônio mundial e não é à toa. Ela é a maior floresta tropical do mundo. Ela toma todo esse território aqui. São mais de 5 países onde ela tem o território dela. Sim, a floresta nativa da Amazônia, ela contém o maior bioma do mundo. Infelizmente, a destruição da Amazônia, ela tem crescido muito, principalmente pelas empresas madeireiras e pelas empresas que criam gado e etc, porque elas precisam de pasto. A floresta amazônica, ela ocupa hoje mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados. É muita floresta, não é? Isso. Porém, segundo o Instituto Internacional Global Forest Watch, estou lendo aqui porque é difícil de ler, em 2018, a floresta amazônica, ela já perdeu 4 milhões de hectares, ou seja, 40 mil quilômetros quadrados. E por que ela perdeu todo esse território? Principalmente por causa da mineração, que é o pessoal que vai lá pegar minério de ferro, ouro, prata, enfim, essas coisas aí. Madeira, gado, que a pessoa precisa criar boi, então ela corta a floresta para poder ter pasto para o boi andar. E, vamos ler aqui mais coisas, e exploração econômica descontrolada, ou seja, ganância do ser humano. Quando a gente faz o uso da floresta sem pensar num uso sustentável, a floresta ela fica degradada. Então ela fica mais suscetível a incêndios, ela fica mais frágil. Os animais acabam não resistindo porque você destrói todo um equilíbrio natural. A floresta ela tem todo um sistema que é um equilíbrio, uma linha muito tênue, né? Uma linha muito frágil. Se a gente vem e destrói esse sistema, interfere nesse sistema, interfere nessa linha, a gente acaba tendo desequilibrando mesmo, não tem outra palavra, desequilibrando, e aí os animais acabam morrendo, as plantas acabam morrendo e etc. Quando a gente fala nessa quantidade de 40 mil metros quadrados, para vocês terem uma ideia, isso dá mais ou menos 3 campos de futebol por minuto. Ou seja, a cada minuto, 3 campos de futebol são desmatados na floresta amazônica. Tudo isso por causa da ganância do homem, porque não tem um plano sustentável para você poder utilizar a floresta, utilizar os recursos da floresta. Nós tivemos no início no ano passado, no meio do ano passado, um dos maiores incêndios na floresta. Por quê? Porque a floresta estava degradada. Se houvesse um plano sustentável para a utilização da Amazônia, nada disso estaria acontecendo. Aqui nesse GIF a gente pode ver o quanto a Amazônia vem sendo degradada ao longo dos anos. E o que acontece se a Amazônia continuar sendo degradada desse jeito? Bom, a Amazônia ela tem um solo extremamente delicado. Ela sobrevive da própria renovação dela mesma. Então as próprias árvores elas fertilizam o solo. O grande problema é que a Amazônia ela pode se transformar numa grande savana se a gente não tomar cuidado. Savana, para quem não sabe, é essa paisagem aqui. A gente vai deixar de ter uma grande floresta tropical para ter essa imagem aqui. Então,
A gente tem que pensar em maneiras sustentáveis de proteger e de utilizar os recursos da Amazônia. Proteger a Amazônia, ela é indispensável. Hoje existe um grande projeto dos ambientalistas de proteção à Amazônia, porque a Amazônia já está sendo utilizada mais do que ela pode. Então nós temos que pensar no nosso futuro. Qual floresta nós queremos? Esta floresta ou esta floresta? Isso tudo, galerinha, eu trouxe pra gente dar uma olhada, porque durante essa quarentena a gente tem visto várias imagens do mundo se recuperando. Os canais de Veneza se recuperando, trazendo peixes, né, por causa da despoluição. A China com uma diminuição exorbitante da poluição. Então a gente tem visto a natureza se recuperando aos poucos, porque nós, seres humanos, estamos em casa. Então nós não estamos na natureza poluindo ela. Por que eu trouxe esse vídeo? Eu trouxe esse vídeo para a gente começar a pensar o que nós vamos fazer quando nós voltarmos. Será que a gente não pode continuar mantendo a natureza viva? Ou será que quando nós voltarmos, quando nós sairmos dessa quarentena, a natureza vai voltar a ser degradada, como aconteceu nesses 5 lugares que eu mostrei para vocês? Não são só esses 5 que estão ameaçados, não. Como eu disse para vocês, tem muito mais. Se nós não tomarmos cuidado, nosso planeta ele vai adoecer. Aliás, vai não, ele já está adoecendo. Os nossos recursos naturais, eles são finitos. Eles podem acabar. E se a gente não tiver ideias para usá-los de maneira sustentável, a gente não vai conseguir cuidar do nosso planeta. Ele precisa de nós. Então, ele está aproveitando esse período que nós estamos em casa para poder se reerguer, que nós não podemos fazer a nossa parte. Será que quando nós sairmos de nossa quarentena, nós não podemos nos tornar seres humanos melhores? E como você pode fazer a sua parte? A gente faz a nossa parte fazendo pequenas coisas. Sabe aquele papelzinho de bala que você joga no chão? Sabe aquela água que você desperdiça quando você deixa a bica aberta? Sabe aquela luz que você deixa ligada à toa? Sabe aquele lixinho que você joga no chão? Pois é, são essas pequenas coisas que a gente tem que mudar. Lugar de lixo é no lixo. Luz a gente tem que economizar para não precisar fazer mais hidrelétrica e acabar com as nossas cachoeiras. Água tem que ser economizada para a gente não precisar represar mais nada. Madeira tem que ser economizada. Papel tem que ser economizada para a gente não precisar mais cortar árvore. E por que não usar coisas recicláveis? Por que não usar papel reciclado? Por que não separar o nosso lixo? Dentro da nossa casa, a gente pode separar o lixo. Deixa um saquinho separadinho para o plástico, um saquinho separadinho para o vidro, um saquinho separadinho para o papel e um saquinho separadinho para o lixo que é orgânico. Assim, a gente reduz a quantidade de lixo que tem no nosso ambiente. E aí, a nossa Amazônia talvez seja bem preservada. Ajude o nosso planeta. Quando for à praia, que eu sei que você vai, que tá doido para pegar um sol, não jogue lixo na areia. E quando você for maior, lute pelas causas ambientais. Pense que o seu esgoto não pode ir direto para a praia. Ele tem que ser tratado. Pense naqueles que realmente querem proteger a natureza, porque a natureza, ela é importante. Porque a gente tem que lembrar que dinheiro não se come, dinheiro não se respira. A gente precisa do ar para respirar, a gente precisa de água potável para beber, porque sem eles a gente não sobrevive. Eu conto com vocês, eu
já faço a minha parte. E você, faz a sua? Vamos deixar o nosso planeta respirar. Tudo bem, galerinha? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser saber de mais lugares que foram destruídos pelo homem, coisas sustentáveis, eu vou colocar aqui alguns links bem legais de vídeos sobre isso. E também quero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e dê like no vídeo, tá? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!